O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Editora Inter, página 332. Conhecimento do futuro. Questão 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Questão 869. Com que objetivo o futuro está oculto ao homem? Se o homem conhece o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela ou então procuraria dificultar. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo às quais gostaria de se opor. Assim, tu mesmo frequentemente preparas, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Questão 870. Visto que é útil que o futuro seja desconhecido, por que Deus algumas vezes permite a sua revelação? Ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização da coisa em lugar de dificultá-la, obrigando-o a agir de modo diverso do que se faria sem esse conhecimento. Aliás, frequentemente é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem deve saber que receberá uma herança, com a qual não conta, poderá ser solicitado por sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar seus gostos terrestres, pelo desejo de possuir mais cedo, talvez, desejando a morte daquele que deve deixar-lhe a fortuna. Ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, é uma outra prova, a da maneira pela qual ele suportará a decepção, mas não lhe será menor. Por isso, o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença no acontecimento fez nele nascer. Questão 871. Visto que Deus sabe tudo, sabe igualmente se o homem deve ou não sucumbir em uma prova, por conseguinte, qual a necessidade dessa prova, visto que ela não pode ensinar nada a Deus sobre a vida desse homem? Com isso, queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? Porque o homem deve passar pela infância antes de atingir a idade adulta. A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, visto que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. Ora, visto que Deus sabe muito bem e antecipadamente se ele triunfará ou não, não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ainda não tenha praticado. Assim o é entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por mais certeza que se tenha de se ver triunfar, não se lhe confere nenhum grau sem exame, quer dizer, sem prova. Da mesma forma, o juiz não condena o acusado senão por um ato consumado, e não pela previsão de que ele pode ou deve consumar esse ato. Quanto mais se reflita sobre as consequências que resultariam para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê quanto a providência foi sábia ao ocultá-la. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inação, a de um acontecimento infeliz no desencorajamento. Em um ou em outro caso, suas forças estariam paralisadas. Por isso, o futuro não é mostrado ao homem senão como um fim, que ele deve atingir por seus esforços, mas sem conhecer o processo pelo qual deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria sua iniciativa e o uso do seu livre-arbítrio, e ele se deixaria arrastar pela fatalidade dos acontecimentos sem exercitar suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém se preocupa mais com ela.